Eu tava criando uma teoria e aconteceu uma ação recentemente que me fez olhar essa teoria de uma forma mais verídica, talvez. Então, eu vou dar um contexto pra vocês. Eu nunca fui de participar de grupos, eu sempre fui mais sozinho. Na verdade, eu sempre começava estudando algum assunto e depois de um tempo estudando esse assunto, eu comecei a perceber que mais pessoas estudavam esse assunto. Até que uma hora eles criavam um movimento desse assunto, uma community. E quando isso acontecia, era normalmente a vez que eu saía. Porque quando começa a criar um grupo, as pessoas parecem que começam a perder a inteligência. Sendo que o motivo desse grupo existir foi o fato de várias pessoas quererem estudar algo e aprender. Ou seja, aumentar o intelecto. Mas, quando os grupos se formam, a inteligência deles parece que se perde. É tipo aquele Mice Utopia, que fizeram um experimento, botaram vários ratos em um lugar, entre aspas, perfeito, alimentaram eles até que uma hora todos os ratos se matavam e faziam canibalismo. Se tu considerar que canibalismo é quando um animal mata e come outro animal da mesma espécie. Enfim. Então eu vou falar mais especificamente sobre alguns movimentos que eu participei um pouco ou que eu tenho um certo conhecimento. E a maioria deles é na internet. Eu nunca vi movimentos assim presencialmente, pelo menos não onde eu vivo. E o principal deles é o movimento ANCAP, que é basicamente pessoas que acham que a existência do Estado é inválida. Mas aí que tá. Primeiro que já abre um leque de opções, porque os ANCAPs se dividem em outros grupos. Então tem os caras que falam que o Estado é antiético porque Deus falou que é. Tipo, eu tô só fazendo um reducionismo aqui, eu sei. Eu tô consciente disso. Mas enfim, o fato é que existe um movimento ANCAP que tem essas ideias anti-Estado e que defendem a propriedade privada. E que alguns também se referem a defender a liberdade individual. E eu comecei a sair desse movimento porque eu percebi que a maioria das pessoas que estavam lá, elas estavam muito... Eu não sei outra palavra para descrever isso, mas elas estavam mais malucas. Só que uma coisa interessante dessa minha teoria, que provavelmente está errada, porque eu não tô formalizando ela, eu tô só falando o que vier na minha mente. Uma coisa interessante é que quando tu tá dentro de um movimento, tu não consegue ver. E isso é muito bizarro. Porém, quando tu vê um outro movimento cujo qual tu não faz parte, tu consegue perceber que esse movimento é absurdo. Então, se tu é um homem, por exemplo, de 14 anos, com uma aparência não tão desejável e com bastante acesso à internet, provavelmente tu já ouviu falar de comunidades comunidades feitas para homens, vamos dizer assim. E nessas comunidades eles têm rivais. É como se fosse literalmente facções de grupos de determinados assuntos. E isso é muito estranho. Mas enfim, meu ponto é que quando tu não é do movimento feminista, por exemplo, tu consegue perceber que são pessoas que estão só se vitimizando e xingando os outros e sendo extremamente doentes mentais com quem não faz parte do movimento deles. E quando eu era ANCAP eu ficava, meu Deus, feministas são malucas, estão defendendo isso aqui. Até que uma hora eu comecei a perceber, pera, mas as feministas acham que eu sou um maluco. Então, um grupo acha que o outro é maluco. E esses dois têm argumentos, digamos assim. Que no final das contas, esses argumentos, a maioria deles são falácias e só são usados para literalmente descredibilizar o outro grupo. Não é algo muito pautado na razão, apesar de alguns certos grupos se denominarem lógicos e etc. Mas só porque tem a palavra lógico não quer dizer que realmente é lógico, em um sentido universal. Então, quando tu começa a perceber que as feministas acham que tu é maluco e tu acha que elas é maluca, tu começa a repensar as tuas ações.
Então, no meu caso, tu sai do movimento e tu começa a perceber que os dois são malucos. É como se dois macacos estivessem estacando banana porque um acusa o outro de ser macaco. Então é isso que eu acabei percebendo. E a partir disso tu consegue ter várias conclusões, e uma delas é, de certa forma, decepcionante, que é tu começa a perder pessoas que tu gostava. Gostava no sentido de amizade, obviamente. Então tu tem algum primo que tu conversa com ele, aí ele começa a entrar em política e basicamente eles ficam um bitolado, ele fica um extremista em política. Então, se tu não defende o que ele concorda, tu tá errado e ele para de falar contigo. Eu ia dizer que esses casos são extremos, mas eu tenho a impressão que eles estão cada vez mais comuns. E o pior de tudo é que tem pessoas que percebem isso, que as pessoas estão sendo mais extremistas com certos assuntos, e elas pensam, então não vamos falar sobre esses assuntos. Ou seja, tu começa a criar grupos de pessoas extremistas, e para evitar que tenha brigas e discussões na tua família, ou em um ambiente de relação amigável, tu não vai falar sobre determinados assuntos. Só que aí que tá. Na minha visão, uma humanidade só consegue se evoluir quando as pessoas começam a conversar sobre assuntos, principalmente os assuntos tabus, digamos assim. Porque com esses assuntos, com a discussão, tu consegue evoluir bastante e chegar a diversos lugares. E acabou de passar um cara de moto aqui que não tem nada pra fazer da vida dele e acabou de me interromper. Pronto. É isso que virou a humanidade. Mas enfim, não vou me exaltar aqui com o barulho da moto. Então, eu até me perdi no meu raciocínio, mas o ponto é que eu tô num grupo de pessoas que a gente acabou se conhecendo por todo mundo de Sencap. E tem uma pessoa que eu conheci nesse grupo. E quando conheci essa pessoa, ela era racional, então ela era mais crítica. Digamos que ela não estava infectada pelas ideias. Na verdade, as ideias em si não infectam a pessoa, é a pessoa mesma que se infecta. É como se ela mesma pegasse as próprias mãos e se enforcasse. Mas enfim, quando eu conheci ela, ela era normal. Mas foi passando o tempo, ela foi aprendendo mais coisas ANCAP, etc. E ela chegou num nível que, na minha visão, ela tá ficando maluca. Com questões de vacina, de autoritarianismo e governo e essas teorias da conspiração. E agora, se tu for conspiracionista e tá me escutando, tu vai pensar, olha só, ele tá usando o termo conspiracionista, um termo que foi criado pra NASA para denegrir os conspiracionistas. Então é o seguinte, eu acho que são poucas pessoas que realmente conseguem viver de um modo calmo, sem querer ter uma história por trás. Porque eu sinto que essas pessoas, elas precisam de alguma história na vida delas, porque elas são superficiais e elas têm uma angústia, e se elas não entrarem em um movimento e começarem a fazer protestos, elas ficam malucas e depressivas e se matam. Então, para criar alguma lógica no mundo, uma lógica na cabeça delas, elas começam a entrar em movimentos e começam a criar histórias que não têm nenhum fundamento com a realidade. Tipo as feministas que falam que todo homem é lixo, ou até os caras de direito dos homens que ficam falando que a segregação entre os sexos é inevitável, e etc. Então, eu sinto que eu acabei de me perder no meu ponto. Exatamente. Mas enfim, eu tava falando com essa pessoa que quando eu conheci ela era normal, mas agora ela tá muito extrema. E daí, ela postou um link que é Worldwide Demonstration, que é basicamente algum americano, sei lá quem que planejou isso aqui, e que vai ter um protesto em todos os lugares do mundo para mostrar que as pessoas são contra o autoritarianismo do governo. Aliás, é engraçado que... eu ia falar de histórias. Desculpa por estar perdendo os pontos assim, é porque esse vídeo realmente não tem roteiro. Mas é sobre as histórias. Tu vê um terraplanista, aí ele fala que, na verdade, o governo que está escondendo,
e que, sei lá, o Hitler tá vivo e tá na Antártida. Aí tu vê os homens que falam que a segregação de sexos é inevitável, daí tem as feministas, aí tem os caras de esquerda que falam que ser rico é um privilégio e que meritocracia não existe. Então, tem sempre esses grupos que repetem as mesmas coisas, mas ninguém está realmente preocupado em evoluir. Eles estão preocupados em guerrear, literalmente, e isso é muito estranho. Mas enfim, era só esse meu ponto sobre as histórias. Que eles começam a criar histórias que, na minha visão, são alucinações e que são visões distorcidas da realidade, portanto são mentiras. Então ela mandou esse link aqui, aí eu fiz uma piada, falei corrente em pleno 2021. Aí, porque foi uma piada. Daí ela falou que não é corrente, eu falei que eu discordo. Eu falei, envie para 3 pessoas ou você vai morrer hoje à meia-noite. Porque esse negócio ela mandou em vários grupos. De Worldwide Demonstration, no dia 3/8 de 2021. Ou 8/3, né? Porque os americanos invertem os calendários e eu não entendo nada. Mas enfim, ela deu risada e falou: envie para todos seus amigos ou o governo vai tirar todas as tuas liberdades. Bem pior. E eu não sei vocês, mas tem certas coisas que eu vejo e que outras pessoas não veem. E inclusive isso é algo bom. Por exemplo, se eu falar que o foco é a coisa mais importante da vida, alguém pode escutar isso e simplesmente ignorar. Alguém pode escutar isso e ter uma interpretação. Do mesmo jeito que a Bíblia. Tu pode ler a Bíblia e ter uma interpretação X e eu ter uma interpretação Z. Então, tem certas coisas que as pessoas falam e que elas não conseguem compreender a gravidade do que elas falaram. Mas isso é subjetivo, porque a minha interpretação pode ser absurda também. Enfim, quando ela falou isso, eu mandei uma risada, né? Que representa KFDF, KKKKK, etc. Daí eu falei, boa resposta. Aí depois eu falei, se pra tua liberdade ser respeitada, tu precisa compartilhar um link, então não sei mais onde chegamos como humanidade. Porque eu queria que ela e os outros membros do grupo entendessem o quão bizarro é o que ela tá fazendo. Ou seja, existe um governo e o ser humano tem uma liberdade, supostamente. E na cabeça dela e dessas pessoas assim, o governo está cada vez mais autoritário. Ou seja, cada vez mais o governo quer pegar a tua liberdade. E a solução dela é compartilhar um link de um protesto que vai ser world. Que vai ser tipo no globo inteiro. Daí eu falei, isso aí deve precisar compartilhar um link. Daí ela falou, a ideia é ir no protesto, menino. Não entendeu? Ou seja, ela não entendeu o que eu quis dizer. Ela não tá entendendo. Eu tipo, falei, se pra ter liberdade de ser respeitado tem que compartilhar o link, então isso é um absurdo. Daí ela falou, não é isso, não é. Tem que ir no protesto. O que é tipo pior ainda. É tipo eu pegar alguém matando outra pessoa e falar, cara, tu tá matando alguém, tu tem noção da gravidade disso? Aí a pessoa fala, não tô matando, eu tô só machucando em um nível que a pessoa nunca mais vai ter a consciência dela. Entende? Daí ela falou embaixo, divulgar para mais pessoas irem, já que no Facebook, eles também têm essa mania de isso é engraçado também, é tipo um stand-up que alguns grupos fazem, que é pegar alguma big tech ou qualquer órgão mundial e botar uma paródia, um apelido, sei lá. Então, em vez de falar Facebook, ela falou Facebook, porque, não sei se vocês sabem, mas Facebook é uma grande ditadura que bane as pessoas. Que absurdo. Que absurdo um site deletar um usuário do banco de dados porque esse usuário falou algo que é contra as normas do site. Daí ela falou, divulgar para mais pessoas irem, já que no Facebook não dá para mais organizar nada. Que tudo é censurado, né? Então, Facebook é censurado. Isso que é o movimento ANCAP, né? Então, também o grupo ele começa a ficar mais irracional, como eu tinha dito no começo. Ele não começa mais a pensar. Porque no ANCAP tu defende que cada propriedade tem que ser respeitada e tu vai criando leis na tua propriedade a partir disso. Então o Facebook baniu um usuário. Não tem nada de censura. É uma
propriedade privada, um termo deles. Aí eles vão falar, mas isso é imoral, não sei o quê. Cara, o teu gosto não pode ser usado como regra ou como lei. Senão, literalmente, primeiro que isso ia gerar uma contradição no universo. Segundo que isso é bem narcisista de se pensar. E terceiro, foda-se. O que tu pensa de como deveriam ser as coisas não significa que elas vão ser assim. Tu pode tentar lutar, vai ter métodos mais eficientes ou ineficientes, mas só o fato de tu querer um pensamento teu e ficar paranoico por causa disso é algo muito estranho. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Aí eu respondi: se a existência da tua liberdade depende de seres humanos andarem em uma rua, eu não sei mais onde chegamos como humanidade. Aí ela falou: pois é, pior que depende mesmo, a tua também. Ou seja, ela realmente viu o que eu falei e concordou. Ou seja, se pessoas... Olha, vocês têm que entender o absurdo que é isso. Se várias pessoas andarem em uma rua, ou seja, se vários seres vivos começarem a andar numa rua, gritando, que grito é ondas sonoras, e nesse caso, dependendo da organização dessas ondas sonoras, tu tem uma fala que pode ser interpretada com um conceito, que é o que eu tô fazendo agora. Mas, no caso de um protesto, é literalmente, sei lá, queremos liberdade. Daí eles falam tão alto que as ondas sonoras ficam atrapalhadas e parece literalmente um bando de animal gritando. E isso, pessoas indo no protesto, um suposto governante, porque não sei se vocês sabem, mas essas pessoas também acham que existe uma elite que manda no mundo. Alguns falam que é de maçonaria, outros falam que são judeus que mandam no mundo, outros falam que é os Illuminatis. Esses caras vão ver esse protesto e vão parar. Então imagina que eles realmente estão, que realmente existem essas coisas. Eu não tô dizendo, eu não tô expondo minha opinião, tô só falando o que vem na minha mente, tá bom? Então imagina que tu é um ditador, tu controla o mundo, tá bom? Tu criou o coronavírus e é isso aí. Aí tu vê pessoas numa rua gritando, falando que querem liberdade. Se tu é um ditador, é obviamente que tu vai dar liberdade pra eles, né? Porque eles estão numa rua gritando. Então faz todo sentido tu dar a liberdade deles. Olha as ideias, vocês estão entendendo quão ridículo é isso aqui? Eu falei, não me importa, ela mandou um beleza. Eu não sei como é que é isso em inglês, mas é quando tu pega o dedão e fecha os outros 4 dedos. Aí depois eu mandei um vídeo de uns 30 segundos que eu vi no canal do Forrer, que é um vídeo do Daniel Fraga, falando que não adianta ficar protestando. Aí eu falei embaixo, protesta coisa de gado. Aí vem o texto. Então, eu mandei um vídeo que o Daniel Fraga, nesse vídeo ele fala que ele faz uma previsão, ele fala que pode protestar à vontade, que não vai mudar nada, enquanto o Estado tiver o poder dele. Aí ela vai lá e discorda. Discordo plenamente. Tu acha que ficar quieto vai melhorar algo? Então eu vou analisar tudo que ela falou e vou respondendo na hora, porque senão eu vou me perder. Então vamos lá. Discordo plenamente. Tá bom. Ela discorda de uma forma plena. Tu acha que ficar quieto vai melhorar algo? Olha a pergunta. Tipo, essa pergunta é, digamos que irrelevante, a não ser que, se ela quis dizer que essa pergunta é algo retórico, então tá errado. A única coisa que eu fiz foi falar que protesto é coisa de gato. E ela acha que eu tô defendendo que tem que ficar quieto, que vai melhorar algo. Primeiro, eu não quero melhorar nada. Segundo, eu não disse que eu tô quieto. Terceiro, não fazer algo é neutro. Fazer algo ruim é negativo. Então, se tu quer voar, a primeira coisa que tu tem que fazer é estudar como é que tu faz isso e, sei lá, criar uma asa e sair voando. Agora, se tu ficar neutro, tu vai estar neutro, certo? Então vai... esse teu objetivo de voar não vai ficar mais longe e não vai ficar mais perto. Vai ficar neutro. Agora, se tu criar uma asa e depois rasgar ela,
tu não vai conseguir voar. Ou se tu nem criar uma asa, se tu, sei lá, ficar socando o teu cérebro numa parede, tu vai ficar mais maluco, tu vai ficar, sei lá, esquizofrênico porque tu bateu a cabeça, sei lá, e daí tu não vai conseguir criar a tua asa. Ou seja, tu não vai voar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, na cabeça dessas pessoas, quem não faz nada tá atrapalhando ou é ineficiente. Sendo que não é porque tu tá fazendo algo que esse algo vai te gerar algum retorno positivo. Tu pode estar fazendo algo que é ineficiente. E o ponto de não fazer nada é que tu tá neutro. Então se tu quer, sei lá, algum objetivo e tu tá fazendo algo, uma ação, tu tá fazendo uma ação. Só que essa ação ela te deixa mais longe do teu objetivo. E chega alguém neutro como eu e fala que isso é coisa de gado, a pessoa vai se revoltar. Mas enfim, acho que deu pra entender meu ponto. Aí ela falou, abaixar a cabeça e seguir a manada não é coisa de gado? Bom, quando ela diz manada, ela tá se referindo à massa de pessoas que, literalmente, todo filósofo que eu leio, eu percebo que eles têm um termo para definir isso, que é basicamente a maioria das pessoas que são desprovidas de um intelecto, porque elas estão mais ocupadas em assistir a novela das 8 da Globo. Então, ela acha que eu acho que eu tenho que abaixar a cabeça e seguir a manada. É o seguinte, eu não tô defendendo isso, mas eu vou responder a pergunta dela. Abaixar a cabeça e seguir a manada não é coisa de gado? Abaixar a cabeça depende do que ela quis dizer com esse termo. Porque se quer dizer que tu não vai se questionar de nada, então tu vai estar fazendo parte da manada, né? Porque a manada, além de ser definido como desprovido de intelecto, também dá pra dizer que abaixam a cabeça no sentido de não se auto-questionarem, que é decorrente da falta de intelecto. Então, a pergunta dela de abaixar a cabeça e seguir a manada não é coisa de gado, eu diria que sim, é coisa de gado. Não quer dizer que eu tô fazendo isso, não quer dizer que eu vou fazer isso, enfim, isso não diz respeito a mim. Eu tô só respondendo essa pergunta dela, que faz perguntas retóricas e meio falaciosas também. Não sei se você sabe, mas a título de curiosidade, existem perguntas erradas. Se eu chegar em ti e falar, tu ainda bate na tua esposa? A presunção dessa pergunta é que tu já bateu na tua esposa e eu quero saber se tu ainda tá batendo nela. Então esse é um exemplo de pergunta errada. Supondo que tu nunca bateu na tua esposa e também supondo que tu tem uma esposa. Não mudou nada? Ah tá, daí ela respondeu o link que eu mandei, né? Porque eu mandei o link e falei que protesta coisa de gado. Aí vem o texto. Não mudou nada? Ponto de interrogação. Mais uma pergunta retórica. A Dilma sofreu impeachment. Bolsonaro foi eleito, abre parênteses, o primeiro presidente conservador depois dos militares. Tá muito diferente a situação. E isso foi consequência dos protestos. A cultura do Brasil mudou. Tu pode não lembrar porque era muito novo. Essa pessoa tem um contato pessoal, no caso eu já vi essa pessoa pessoalmente. E ela sabe a minha idade. Então, por isso que ela falou isso. Mas isso é irrelevante também, ela fala... Eu diria que é meio que uma... Esqueci o termo, não sei, talvez algo irrelevante que não precisava ter aí. Mas enfim. Tu pode não lembrar porque era muito novo. Mas até 2012 ou algo assim, ninguém falava de política. Ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo. Ninguém estava prestando atenção nas leis que o Congresso estava passando. Tudo isso mudou radicalmente. A cultura do povo mudou, amadurecemos e entendemos que deixar os políticos livres para fazer o que quiserem sem supervisionar estava nos levando ao comunismo total, abre parênteses, igual a Venezuela. Eu li muito rápido aqui, eu sei. A gente está rumando a passos largos nessa direção, e se não fossem os protestos pró-impeachment, tua vida seria muito diferente agora. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Dilma sofreu impeachment. Tá, no caso, ela sofreu impeachment por causa dos protestos. Tá. Depois, Bolsonaro foi eleito. Daí, abre parênteses, o primeiro presidente conservador depois dos militares. Primeiro, a Dilma
tendo sofrido impeachment ou não, o Brasil continua estagnado. Continua sendo esse. Eu tô tentando descrever sem usar um termo muito informal, mas o Brasil continua sendo um incômodo na minha existência. Ou seja, a Dilma tendo sofrido impeachment ou não, pode até ter sido por causa dos protestos, mas o fato é que o Brasil continua a mesma coisa. O fato do Bolsonaro ter sido eleito não foi por causa dos protestos. Isso é uma mentira. Percebe que se tu falar que o Bolsonaro foi eleito por causa dos protestos, eu posso negar. Agora, se eu falar que um dos motivos do Bolsonaro ter sido eleito foi por causa dos protestos, então é verdade. Porque o ser humano, pelo que eu percebo também, sempre tem a mania de querer reduzir as coisas e para ter um motivo. Então, o problema é que as pessoas não estudam. Ou sei lá, o problema é que não sei o quê. Ou a origem de tudo na vida é o número 3, e o número 6 e o número 9. Sendo que existem várias variáveis no universo. Então, pra gente existir, tinha que ter um planeta com água e oxigênio e que não fosse extinto por um meteoro. Então, existem várias variáveis para um fenômeno acontecer. Várias. E tu deletar as outras para poder favorecer um ponto teu, além de ser uma falácia, é algo bem psicopata de se defender algo. Bem mau caráter. Então, o fato do Bolsonaro ter sido eleito tem vários motivos. Um deles é a internet. O Nando Moura começou a apoiar ele, sendo que o Nando Moura tem 2 milhões de inscritos. As pessoas estavam muito brabas com o PT, porque eles tinham roubado bastante. Então, foram vários motivos que levaram o Bolsonaro a ser eleito. E o Brasil ainda continua sendo incômodo na minha vida. Mesmo o Bolsonaro sendo conservador. Aliás, conservador nada. Se ele conservou alguma coisa, foi conservar pior o país. Isso, aí eu posso concordar que o Bolsonaro foi conservador. Tá bastante barulho aqui de cachorro, mas é porque esse horário que eu tô é o melhor que eu tenho pra gravar, já que eu não tenho muito tempo. Então, me perdoe por esses sons. Daí ela fala, tá muito diferente a situação e isso foi consequência dos protestos. Discordo. Isso foi consequência de vários fatores. Um deles é a internet. Antigamente ninguém tinha internet, ou até tinha, mas era de uma velocidade muito reduzida se tu comparar hoje em dia. Eu lembro que eu pagava um plano de menos de 1... Na verdade o plano era 1 mega, mas chegava menos que 1 mega. Ou seja, eu pagava por X e recebia X menos 2. E hoje em dia a minha internet é de 100 megas e eu pago muito barato por isso. E é fibra ótica ainda, ou seja, eu literalmente recebo 100 megas. E antigamente a internet era mais ruim. Então esse é um dos motivos também. Não é o único exclusivo. E esse é o erro dela. Tentar atribuir que o Bolsonaro foi eleito só por causa dos protestos. Ela fala que a cultura do Brasil mudou. Isso é literalmente o que as feministas fazem, o que qualquer grupo faz, que é pegar vários indivíduos, tratar eles como sociedade e, consequentemente, tratar eles como uma entidade. Ou seja, o Brasil mudou. O Brasil não mudou nada. O Brasil é só um pedaço de terra delimitado por linhas imaginárias que alguém decidiu. O que ela quis dizer foi que algumas mudaram o seu modo de pensar devido a protestos. Mas tratar o Brasil como uma entidade é algo coletivista, que é meio contraditório, já que ela defende liberdade individual. Depois ela fala, tu pode não lembrar porque era muito novo, essa frase é literalmente irrelevante, mas até 2012 ou algo assim, ninguém falava ser política. Como eu disse, tem vários fatores envolvidos. E esse é o meu ponto. Ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo. Eu não sei quem são. Ninguém sabia, né? Ela quis dizer, eu acho que... Isso é um outro problema também, ninguém sabia. Como é que ela sabe que ninguém sabia? Eu tô interpretando o que ela falou de um sentido literal, mas eu posso interpretar do que eu acho que ela quis dizer, que é que a maioria das pessoas não sabiam que eram os ministros do Supremo. Mas mesmo assim eu não sei. Sinceramente eu não sei. É algo muito... Essas estatísticas são muito subjetivas e manipuláveis.
E o fato de alguém saber ou não que é o ministro do Supremo é irrelevante. Assim, só o fato de saber quem é. Se tu não consegue derivar alguma coisa com isso, então saber ou não saber acaba sendo inútil. Ninguém estava prestando atenção nas leis que o Congresso estava passando. Bom, aí tem vários pontos que vêm agora na minha mente, mas enfim, vou só ignorar esse ponto aqui. Tudo isso mudou radicalmente. A cultura do povo mudou. A cultura do povo, ou seja, está tratando indivíduos, sendo que a ANCAP devia tratar os seres humanos como indivíduos, mas está tratando de uma forma coletivista. Ou seja, o que ela disse foi que a cultura do povo mudou. Eu não percebi nenhuma diferença. E eu lembro muito bem como é que eram as coisas em 2012, porque era o ano que falavam que ia acabar o mundo. Então meu cérebro associou essa memória de medo a 2012, por isso que eu lembro bem. Então, se eu tô dúvida se eu não me lembrava, eu lembro. Tudo isso mudou radicalmente. A cultura do povo mudou, amadurecemos e entendemos que deixar os políticos livres para fazer o que quiserem, sem supervisionar, estava nos levando ao comunismo total. Olha, parênteses igual a Venezuela. Primeiro que eu não sei qual é a definição de comunismo que ela está usando, porque se tu for em algum grupo de esquerda, eles vão definir comunismo como o paraíso na Terra. Algo do tipo, se tu for fazer uma conversão lógica, sei lá, uma conversão semântica. Eu não sei o que ela tá querendo dizer com isso. Tem gente que fala que comunismo é a ausência de donos de propriedades, ausência de donos dos meios de produção. No caso, se o Estado ele tá sendo dono, então não tem ausência, então não é comunismo. Mas enfim, o que ela quer dizer é que o Brasil estava virando uma Venezuela no sentido de o governo ser mais autoritário e decidir mais as coisas. Fazer o que quiserem sem supervisionar. Bom, ainda tá a mesma coisa. Os políticos podem fazer o que quiserem, que ninguém vai supervisionar. E se supervisionar, o máximo que vai acontecer é alguém xingar eles no Twitter e continuar assim. De continuar grupos se xingando, e daí depois chega outro grupo que apresenta-se a solução e assim vai seguindo a história. E os idiotas vão caindo. Então, se tu gosta de discursar e gosta de enganar otários, o que tu pode fazer é apresentar um problema de uma forma lógica e depois tu apresenta a tua solução. Tu nem precisa pensar um método de deixar o grupo burro, porque só de ter vários indivíduos fazendo algo já vai ser o suficiente. Aí a última frase dela aqui. A gente estava arrumando a passos largos nessa direção, na direção de virar um comunismo igual a Venezuela. E se não fossem os protestos pró-impeachment, tua vida seria muito diferente agora. Ou seja, eu só estou libertado, só estou podendo fazer esse podcast sem pedir autorização pro governo, só estou tendo esse celular porque fizeram protestos pró-impeachment em 2012 ou 13, sei lá, não importa o ano. Eu não vou nem mais responder isso aqui, eu vou só deixar que vocês mesmos reflitam. E é isso.